24 de julho, Santa Cristina, Virgem Marte, do ano de 300. Coroa belíssima cinge a cabeça de Cristina, menina de 12 anos, celebrada e exaltada nos fastos da Igreja Oriental e Ocidental. Embora nas biografias desta santa nem sempre prevaleça perfeita concordância nos relatos sobre sua origem e vida, alguma coisa é aproveitável e, como certa, pode servir para nossa edificação. Cristina era filha de Urbano, oficial do exército em Tiro, na Toscana, homem de rudes sentimentos, inimigo do nome cristão. Em sua casa havia uma espécie de tribunal, e muitas vezes aconteceu que os cristãos, apanhados pela soldadesca, sofressem duros vexames nos interrogatórios a que foram submetidos. Cristina, presenciando, às vezes, fatos e cenas tristes e impressionantes deste gênero, enchia-se de dó e veneração àquelas vítimas da intolerância pagã, sem poder achar uma explicação plausível para a serenidade, a paciência, a alegria, até com que os cristãos sofriam toda sorte de crueldades. Curiosa de saber o motivo desta calma, resignação e alegria dos cristãos no meio de tantos sofrimentos, inquiriu das empregadas escravas, das quais somente uma soube lhe dar a verdadeira explicação, e da qual recebeu também as primeiras instruções sobre o cristianismo, no qual depois lhe foi mudado o nome em Cristina. Urbano, cismado com o vivo interesse da filha pelos cristãos e pela compaixão que esta demonstrava, vendo-os tanto sofrer, destinou-lhe um apartamento luxuoso, adornado de ídolos raros e preciosos, aos quais devia queimar incenso diariamente, em presença de algumas escravas de confiança, que ordem tinham de velar sobre a fiel e pontual execução desta cerimônia do rito pagão. Cristina, por sua vez, transformou sua nova morada em oratório, sem entretanto acender uma vela e queimar incenso às imagens das divindades. As escravas delicadamente advertiam: 7 dias já são passados e a senhora ainda não rendeu homenagem aos deuses. Estes se irritarão contra nós e nos castigarão. A que Cristina respondeu: tola é vosso medo, tola a vossa advertência diante de um Deus cego, e não acendo uma vela, a um Deus surdo não peço favores. Ao Deus vivo, ao Senhor do céu e da terra, sim, a este eu apresento o sacrifício da verdade e do amor. As empregadas relataram a Urbano o que tinha acontecido, e este ainda mais insistiu no fiel cumprimento das suas ordens, ameaçando com severa punição, caso Cristina persistisse em negar culto aos deuses. Cristina não se perturbou e nem tampouco se dispôs a sacrificar as imagens. Horas mortas da noite, saía da sua residência, assistia às reuniões e ao santo sacrifício dos cristãos, visitava os encarcerados, aos quais levava mantimentos e dava aos pobres tudo o que possuía. Justamente o amor aos pobres deu-lhe coragem a ponto de despedaçar as imagens preciosas e, pondo-as à venda desta maneira, adquiriu os meios para dar pão e subsistência aos necessitados. O efeito deste gesto não se fez esperar. O pai, posto a par dos acontecimentos, furioso increpou a filha: insensata, é assim que te atreves a desrespeitar os deuses? Cristina, procurando desculpar com mansidão, respondeu: mas, meu pai, estas imagens não são deuses, e sua filha pode fazê-los em pedaços. São apenas figuras de metal, sem vida e sem poder. Deus há um só, o eterno, o invisível. É este o Deus que eu adoro. A resposta do pai foi uma agressão brutal, seguida da ordem a uns escravos de aplicar à filha desapiedadas chicotadas. A execução foi tão bárbara que deixou a vítima prostrada em uma poça de sangue. Não satisfeito com este castigo, Urbano decretou ainda o encarceramento de Cristina. Ele mesmo, sobremodo, vexado e humilhado, fechou-se nos seus aposentos, não dando acesso a ninguém. Entre os parentes levantou-se um grande rumor. Ao cárcere foram em altos lamentos, entre lágrimas, soluços e brados, pediram a Cristina cedesse à vontade do pai. A tudo respondia: deixar a vida não me custa, abandonar minha fé, isto nunca. Urbano procedeu a outra tortura, mandou amarrar a filha sobre a roda. Esta se movia sobre um braseiro, e para intensificar mais ainda as queimaduras na carne, vivo o desumano pai, mandou despejar azeite sobre o corpo da Marte. O plano do carrasco falhou, pois um anjo apareceu em defesa da Virgem, e as labaredas que lhe deviam comer as carnes atacaram os verdugos, dos quais alguns receberam ferimentos graves, em cuja consequência morreram.
Longe de abandonar a sua ira e perdoar a filha, Urbano nova ordem deu para ela ser encarcerada, a tal ponto de exaltação chegou, que teve um colapso que o prostrou morto. Cristina muito chorou o triste fim de seu progenitor, e dia e noite pedia a Deus a graça para a assídua perseverança. Dio, o sucessor de Urbano, quis oferecer ocasião a Cristina de se reabilitar na religião oficial, e ordenou que fosse conduzida ao templo de Apolo. Apenas a donzela transpôs o limiar do santuário, o ídolo, como movido por mão misteriosa, se despenhou do seu alto pedestal, ficando em pedaços. Diante deste fato, Dio resolveu pôr termo ao processo e fê-lo de uma maneira bárbara. Mandou encher de azeite e piche uma tina de ferro, colocá-la sobre o fogo e, estando em ebulição a horrível mistura, deu ordem para que a menina fosse metida no fervedouro. Cristina fez o sinal da cruz e, dispensando o auxílio de outra pessoa, se mergulhou no líquido efervescente, sem que este lhe produzisse a mais leve queimadura. Em altas vozes rendeu graças a Deus e jubilosa cantou louvor do Altíssimo. Como tocado por um raio, Dio caiu por terra morto. Muitas pessoas que presenciaram esta cena converteram-se ao cristianismo. Cristina voltou para o cárcere. Pela terceira vez teve que passar pela prova de fogo, mas a mão de Deus visivelmente a protegeu. Metida no meio de cobras venenosas, nenhuma serpente a ofendeu. Mandou o tirano Juliano, sucessor de Dio, que lhe cortasse a língua, mas Cristina, ainda assim, com voz sonora, cantou louvor a Deus. Milagre este que ganhou muitos pagãos a Cristo. Envergonhado pelos triunfos da jovem Marte, o tirano deu ordem para que fosse morta a flechadas, ordem esta que foi executada imediatamente. Com ardente desejo, Cristina recebeu no coração o golpe mortífero que fez sua alma voar para os páramos eternos. Um parente pouco antes convertido ao cristianismo deu-lhe sepultura honrosa. Santa Cristina, rogai por nós.